nosso Deus e Pai. Rendemos graças de todo o nosso coração por sermos de Jesus, o teu único Filho, o teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Pai Celestial, que privilégio e honra nós temos de pertencer a Ti, o único Deus, o Criador deste imenso universo, o Pai das infinitas misericórdias, que nos ensina, que nos ajuda, que nos corrige com mansidão e com amor, se nós dermos atenção à Tua palavra. Santo Espírito de Deus, Pai, muito obrigada. Fale conosco, Senhor, para que não haja engano algum, pois sabemos o quanto o mundo espiritual é sério. E o Senhor diz: se quiserdes e ouvirdes, desfrutareis ou comereis do bem desta terra. Nosso Deus, agradecemos. Pai Celestial, fale conosco. Senhor, reconhecemos que as revelações da Tua palavra são o maior tesouro que um ser humano pode alcançar. Porque a Tua palavra, Pai, é viva e eficaz. E o Teu Espírito Santo confirma tudo quanto está escrito. O Senhor diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Como o Senhor nos examina. O Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Sabemos também que o Senhor nos observa a ver e contemplar se nós damos atenção, verdadeiramente atenção total à Tua palavra, como a lei da nossa vida. Nosso Deus, sabemos que o Senhor só quer o nosso bem. O Senhor quer e quis o bem da humanidade. Sim, Pai, porque está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, encontre cada coração preparado, receptivo, inteiramente voltado para o Senhor. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Agradecemos por Jesus, pelo seu grande sacrifício que consumou a nossa redenção, salvação, e nos trouxe todas as bênçãos de que um ser humano precisa para viver bem nesta terra. Lutas e batalhas enfrentamos e vamos enfrentar. O Senhor diz, o Senhor disse e diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigada, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos então. Bom, então vamos lá. Como é que eu começo hoje a segunda semana sobre o Espírito Santo? Olha só. Nós contemplamos na semana passada, com toda clareza, que o Espírito Santo foi enviado para os discípulos, para os que creram em Jesus Cristo, os que creram, os que seguiam a Jesus. Então, confirmando isso, é muito importante, irmãos, porque há pessoas que são cascudinhas. Elas têm conceitos próprios ou têm conceitos religiosos e tentam fazer com que esses conceitos sejam aceitos e assumidos por outros cristãos. Isso é coisa séria. Nós não podemos sair da palavra. A palavra de Deus é Deus. Então, o que a palavra de Deus disser é a única verdade. Então, conceito de um é o conceito A, o conceito de outro. Aí surgem essas linhas de pensamentos, de raciocínios, até ideologias evangélicas que querem que todo mundo creia e atenda aquilo. E não é assim. Então, voltando, só lembrando, João 14, 16 e 17. João 14, 16 e o 17. Vamos juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esses 2 versículos são de suma importância para o cristão compreender, tá, o tesouro que é ser de Jesus. Ser participante da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a pessoa que aceita Jesus. A pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre ela. E vai estar na vida dela. E se ela continuar buscando, ela vai ser batizada, ou seja, o Espírito Santo vai entrar e encher. Então estará dentro. Mas ele antes já estava na vida dela, sobre ela, junto dela. Toda pessoa que aceita Jesus passa a ser participante da presença do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Isso é lindo. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Então, observa comigo aqui. Esses 2 versículos são de suma importância. Por quê? Então, primeiro, Jesus intercede, ele pede ao Pai que envie o Consolador. Porque Jesus está na terra junto com os discípulos resolvendo todos os problemas deles. Tem gente doente, Jesus cura. Tá com fome, Jesus abençoa com multiplicação de alimentos. Olha que coisa linda, né? Então, como Jesus ia voltar para o céu, Jesus, homem, seria glorificado, voltaria para o céu, né? Voltaria para o céu glorificado. Então eles iriam se sentir abandonados. Aí Jesus disse, não, eu vou falar com o Pai e vou enviar o Consolador. O Espírito Santo veio como que em substituição a Jesus, para que eles não se sentissem abandonados, tivessem ajuda do próprio Deus. Muito bem. Aí Jesus então, a primeira coisa no versículo 6 agora, é que o Espírito Santo vem para ficar para sempre. O Espírito Santo só deixa um cristão se o cristão o deixar. O cristão não quer mais servir a Deus, ele não quer obedecer a palavra, ele não quer Jesus, ele quer, um exemplo, mundanismo. Mas Jesus disse aqui, ó, vou ficar convosco para sempre, mas ele falou com os discípulos. Então o Espírito Santo não nos abandona em momento algum. Às vezes o cristão erra por não viver a fé viva e na simplicidade. Exemplo, tem gente que diz assim, eu oro e não sinto a presença de Deus. Eu digo, isso não muda, o Espírito de Deus está presente. Ore e não duvide que ele está presente, só isso, ore. Só que ele é Espírito e você não o vê. Tá? Então ele fica com o discípulo para sempre e nunca abandona. Então fala para o teu irmão, ele nunca vai te deixar. Nunca vai, ele não deixa. Se você não deixar Jesus, o Espírito Santo não te deixa. Fica para sempre. Olha que tesouro. O Espírito Santo é Deus, irmãos. Aí o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas se ele é Espírito, ninguém vê. Mas como é que nós vemos? Pela palavra. Você, pela palavra, passa a conhecer o Espírito de Deus. E aí você tem a consciência viva da sua presença. Ou seja, você crê e não duvida. Amém, Jesus? Então, o Espírito da verdade, que o mundo o quê? Não pode receber. O que significa o mundo na Bíblia? Significa as pessoas sem Jesus. Pessoas que não aceitaram a Jesus. Ou pessoas que abandonaram a Jesus. Está dizendo que o mundo pode receber o Espírito Santo? Que ele não pode receber. Então vamos entender isso com toda clareza. Por quê? Porque, irmãos, eu não sei o que acontece, mas eu recebo pessoas, acredito que muitas igrejas, recebemos pessoas que vêm de outros segmentos do Evangelho, igreja evangélica, igreja crente. Pessoas que dizem que foram batizadas no Espírito Santo antes de aceitar Jesus. Não vai contra essa palavra? Vai ou não vai?
Vai ou não vai? Então eu prefiro ficar com a palavra. Por quê? Porque a palavra é Jesus. E Jesus é a verdade. Aí você lembra que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus, senão por mim. Olha só, olha os enganos religiosos. Aí o início do versículo 17 é o Espírito da verdade. Então o Espírito da verdade é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Como já sabemos, não são três deuses, é um só Deus que manifesta-se, ou seja, o que opera em três formas distintas. O verbo, a palavra, se fez carne, não é? Que viveu neste mundo, Jesus, homem, mas o Filho de Deus. Só que ele era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que eu digo sempre que nós cristãos devemos dar toda e total atenção à palavra escrita? A palavra não é o verbo? Verbo não é palavra? Então, Jesus é a palavra que se encarnou e tomou a forma de homem. Então surge o Filho distintamente. Mas Deus é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Como estudamos, vimos semana passada. Está bem claro isso aqui? Agora observa o versículo 14. Aqui mesmo, João 1,14. Quem lê comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele era Deus e se fez homem. Então Jesus é Deus na forma de homem, Deus encarnado. Olha que coisa tremenda. Pessoas dizem assim: eu quero conhecer Jesus, vão para diante de uma imagem de escultura. Não, elas têm de vir para a palavra, o verbo que se fez carne. Simples, não é simples? Muito bem. Dizemos que é um só Deus. Por que podemos afirmar isso com toda segurança, sem dúvida alguma? Vamos lá? João 10, 30. Aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O que Jesus diz? Vai comigo. Eu e o Pai, olha só. Eu e o Pai somos um. Que coisa tremenda, não é? Olha só, o que eu penso num momento como esse? Quando eu leio a Bíblia e uma parte me ensina ou me chama muita atenção e eu entendi, quem falou comigo? Deus. Deus. Mas eu não estou diante de Jesus, que é a palavra. Então quem foi que me abriu o entendimento se Deus está no céu assentado no trono de glória? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que foi enviado para os cristãos. Você entendeu a riqueza que você tem de ter o Espírito Santo? Não é coisa grande demais? Sim ou não? Então Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Quer dizer que se eu dou atenção à palavra, eu dou atenção a Deus? Sim. Se eu dou atenção à palavra, eu estou chamando a atenção de Deus para mim? Sim. Por isso que quando o cristão leva a palavra a sério, ele chama a atenção do Espírito de Deus que se volta para ele. Como é que é isso, pastora? Lembra do Daniel, da Bíblia? Então vai no livro de Daniel.
Voltando, né, no Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Quem vai comigo? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vamos aqui voltar no versículo, observa. O anjo veio falar com Daniel. Quem mandou o anjo? Deus. Deus mandou o anjo falar com Daniel. E o que o anjo falou com Daniel? Primeira coisa, para ele não se assustar com aquela presença tremenda do anjo, né? O anjo já chegou dizendo: não tenha medo. Ou seja, eu vim de Deus, não tenha medo, não temas. Aí diz, né? Você vê que o anjo não erra o endereço do Daniel. Será que não havia outros judeus com o nome de Daniel? Claro que sim. Mas o anjo não errou o endereço. Ele não erra o endereço da tua casa. Não temas, Daniel. Aí observa comigo os porquês. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender. Multidões entram nas igrejas, escutam pregações, recebem até uma cura na hora, uma libertação. Mas vão para casa e não põem aquelas palavras no coração. Não buscam entender com clareza. Não dão a devida atenção à palavra. Você sabia que isso é como desprezar a Deus? Pastor, isso é muito grave. Então, Provérbios 13, 13. Provérbios 13, 13. Quem lê comigo? O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento. Então, irmãos, por que nós devemos observar isso? Porque às vezes você vê tantos cristãos evangélicos errando o alvo, errando feio, com comportamento até como as pessoas que não têm Jesus. Aí você diz: meu Deus, por quê? Porque não deram a devida atenção à palavra. Ou seja, não querem ser doutrinadas por Deus. Tem gente que não quer. Esse negócio de ficar muito na Bíblia, isso é fanatismo. Quem já ouviu isso? Estou perguntando aqui à igreja, você só assiste aqui, que a câmera é reta aqui. Quem já ouviu isso? Quase 100%. Você está muito falando de tudo com você na Bíblia. Cansei de ouvir isso. Nós somos pessoas normais como todo mundo. Eu digo: eu sou filha de Deus, lavada no sangue de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus. Falo e afirmo. Então tem que haver uma diferença. Não vai usar um palavreado mundano. Não vai ter um comportamento mundano. Vai viver da fé. Vai crer no Deus invisível. Então, irmãos, o que nós estamos vendo? O Espírito Santo, ele veio para discípulos, para seguidores de Jesus. Então, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Primeiro tem que receber Jesus. Aceita Jesus. É o que diz João, não é? Do capítulo que nós estamos estudando. É importantíssimo estudar a palavra. Porque não adianta você tentar passar isso para pessoas, tá, que não se interessam em aprender na palavra, na Bíblia. Seguem próprios conceitos religiosos, tá? Doutrinas fora da palavra,
fora da palavra. Isso é grave. Então vamos aqui a doutrina. Bom, só confirmando que Jesus prometeu e garantiu o Espírito Santo aos seus seguidores de Jesus. Lucas registrou, porque Jesus falou com os discípulos antes de voltar para o céu. Lucas 24. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus está falando com os discípulos, os 11, o Judas já tinha se suicidado. Olha, só para confirmar isso, antes do versículo 49, vai no 36 comigo, vai. Acima do 36, qual é o título? Assim que ele ressuscitou, se mostrou a quem? Aos 11 apóstolos, exatamente, tá vendo? Não foi aos que o seguiram? Então Jesus ressuscitou e mostrou-se a eles. Aí Jesus falou com eles, 49, vai comigo. Lucas 24, 49, vai. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Jerusalém hoje, irmãos, é a representação da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, pessoas que ouvem a palavra. Jesus mandou que eles fossem para casa. Vão para casa. Se fosse hoje, olha, vocês vão para casa, vão assistir a internet, vão se distrair, vão curtir bastante. Não. Eles ainda não tinham sido batizados. Eles já tinham participação com o Espírito Santo. Lembra que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre eles? Então, mas ainda não morava no coração. Não tinha enchido o coração. Né? Então, o que Jesus disse para eles? Eles iriam ficar onde? Em Jerusalém. Jerusalém é a representação da igreja, do corpo de Cristo. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Vamos confirmar isso? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O título diz Introdução e Ascensão de Jesus. Vamos iniciar. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Dá uma paradinha aqui. Não é necessário aprender de Jesus? Ele ensina, não ensina? Então vai. Versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Os mandamentos foram dados por quem? Jesus deu, porque o Espírito Santo, certo? Foi quem o ensinou. Então o Espírito Santo, olha só, Jesus deu ensinamentos pelo Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo está com Jesus. Olha que coisa linda. Versículo 3. Aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e inefáveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de onde? De Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes? 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha só. Então, Jesus prometeu aos discípulos o batismo com o Espírito Santo. Está aqui. Então, Jesus, quando chegou no céu, falou com o Pai e enviou o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Diga, só existe um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Deus trabalha de 3 formas, nessas 3 formas distintas. Jesus é o Filho. É o Filho.
Bom, então vamos aqui. Bem simples, né? Sim ou não? Agora vamos acabar com os enganos, pessoal? Porque a letra mata, né? O negócio é sério. Vocês já ouviram alguém dizer que cristãos sinceros, cristãos tementes a Deus, caíram com uma doença grave, sofreram uma investida violenta, maligna, e alguém chega e diz: Deus te botou na prova, Deus quer que você sofra para te provar. Quem já ouviu isso? É mesmo, misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Vamos conhecer o desejo de Deus para todos? Então vamos lá, primeiro para o seu povo, depois para todos. Vai na Epístola de João, lá atrás, Epístola de João. Vai comigo. Terceira Epístola de João. Não é bom estudar, irmãos? Não é melhor entender? Terceira Epístola de João. Pertinho do Apocalipse tem uma epístola pequenininha de Judas, que não é o Iscariotes, graças a Deus. Aí antes vem João. Epístola de João, terceira epístola. Tem a primeira com 5 capítulos, tem a segunda com 1 capítulo e tem a terceira, bem pequenininha. Terceira epístola de João, o capítulo é um só. Versículo 2. Quem lê comigo? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, como bem vai. Deus quer o quê? Diga, Ele quer o meu bem. Diga, o Senhor Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, do meu Senhor, só quer o meu bem. Você tem certeza? É só ler. Mas pastora, essa epístola aqui foi dirigida a alguém, não a nós. Quem te disse? Por que veio para a Bíblia? Tudo que está na Bíblia é para todos os que creem. Diga graças a Deus. Vai de novo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Dá uma paradinha. Em todas as coisas. Então Deus quer o sucesso dos seus filhos. E Ele quer saúde. Olha só, que tu te vá bem em todas as coisas. E que tenhas. Então Deus quer que tenha saúde. Não é isso? Ele quer que tenha saúde. Sim. Agora, irmão, se a pessoa, atenção, se a pessoa não busca entender, se ela cuida mal do corpo, porque tem gente que come uma tonelada de sal e não quer passar mal. Tem gente que come na rua, vou falar, hein? O óleo da fritura parece que saiu do motor do carro. Dá enjoo, dá azia, dá não sei o quê. Não, é amarrado o diabo. O diabo diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho nada com isso. Você quer outro exemplo? Tem gente que quase não bebe água. Rio de Janeiro, um calor tremendo. Depois quer que os rins trabalhem bem. Como eles vão funcionar bem se não tem o que a natureza requer? Água. Beba água. Beba água. A melhor bebida. Tem gente que corre atrás de ouro. Carrega uma tonelada de ouro para o deserto, sem água. Mas vá para o deserto com água. O que é melhor, o ouro ou a água? Você vê como você é rico? Porque você tem entendimento. Então você cuida bem do templo do Espírito Santo. Outra coisa que atrapalha muito a saúde é a confissão das doenças assumida. Sou e pertenço. Mas quem mandou dizer assim? Diga ao fraco, eu sou forte. Tá vendo?
Aí tem gente que diz na cara da gente, mas eu sou mesmo. Eu digo, então, a sua enfermidade Jesus não levou. Eu digo, por que não repreende e fica firme? Mas é minha. Pronome possessivo, tomou posse, assinou embaixo e chancelou, carimbou. Tá vendo? Falta de... Depois quer que o Espírito de Deus opere? É letra. A letra mata. É letra. Bom, agora olha que coisa tremenda. E a pessoa que não é bem discípulo, ou que ainda está no mundo. Ah, Deus não se importa. Quem te disse? Eu falei orando aqui, mas vai comigo, João 3,16. Agora é Evangelho. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A gente conhece, todo cristão conhece essa palavra, mas é bom a gente ler. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas Deus não quer que pereça. Deus não quer que fracasse. Deus não quer que sofra. O diabo gosta de dar pancada. O diabo gosta de destruir o ser humano. O diabo gosta de arrebentar com o ser humano. Ele gosta de arrebentar com as famílias. Jesus não. Jesus gosta que tenha vida. Que isso, pastor? É uma prova disso? Então, por que Deus diz assim? Provai e vede que o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. Diga, Deus é bom. Então, se você levou pancada, como você diz, da vida, não foi Deus que te deu pancada. Pastora, Ezequiel capítulo 18, voltando, Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 23. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Quem lê comigo? Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Jeová é Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha aí. O sujeito sofreu um acidente, aspas. Caiu num sofrimento tenebroso, sente dores horrendas. Chega um religioso para ele e diz: Deus fez isso para você se endireitar. Mentira. Não diga que Deus é destruidor. Deus é construtor. Deus é amor. Diga, o meu Deus é amor. O meu Deus, o meu Pai Celestial é amoroso. Diga, o meu Pai Celestial é amoroso. A prova está aqui? Precisaria mais? Eu penso que não. Precisa mais? Eu penso que não. Agora, gente, como uma pessoa pode receber o Espírito Santo se ainda não se lavou? Nem pelo sangue de Cristo e nem pelos ensinamentos de Jesus. Porque esses ensinamentos corrigem erros. Acabam com falhas. Sim ou não? E até lavam os pecadinhos que muita gente acha que são normais. Lava. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Espírito Santo desceu, foi derramado, foi o dia de Pentecostes, sobre os que estavam em Jerusalém. Não foi sobre o mundo. Mas, pastor, eu falei semana passada, Deus trabalha a favor do mundo, através da sua igreja, que é Jerusalém. Diga graças a Deus, curva essa fronte. Pai, muito obrigada.
Que ensinamentos maravilhosos o Teu Espírito Santo nos dá. Que coisa tremenda. O Senhor só quer o nosso bem e o bem do mundo. O Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda, Pai. Se não fosse assim, não poderíamos nem crer no Salmo 91, no qual o salmista escreveu e disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É como aqueles filhotinhos, como os pintinhos, que se escondem e se aninham quando vai anoitecendo sob as asas da sua mãe. O Senhor, como Pai, usa o exemplo da sombra das asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que coisa linda, é maravilhoso. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor nos tirou dessa cegueira que domina o mundo inteiro, cegueira espiritual, e nos abriu os olhos do entendimento. Jesus, muito obrigada. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus.